Oi, meninas! A gente conseguiu gravar um vídeo hoje de Raabe, a prostituta. Não, a gente ainda vai conseguir. A gente vai conseguir. Que no tema baseado da família, né? E ela teve coragem e a gente vai falar 7 temas que ela teve pra salvar a família dela, que vai ajudar a gente e vai ajudar você também, né, Lu? Isso, exatamente. Hoje a gente vai resumir bem, porque como pode olhar pra Tá gente, bem corridinho. né? Hoje foi um dia bem corrido, mas graças a Deus. Então, assim, a história de Raabe, a gente tá em Josué 2, onde tá escrito exatamente a história dela e como ela agiu. Os espias de Israel estavam indo para possuir a terra deles, né, que Deus tinha dado para eles. Quando eles chegaram lá, Raabe escondeu eles dentro da casa deles e protegeu eles, querendo ou não. Garantiu que eles estivessem a salvo. Mas em troca, ela pediu proteção para ela e para a família dela. Só que Raabe era uma prostituta. E ela não era qualquer prostituta. Era uma prostituta de alto nível. Exatamente. Olhando para os detalhes da palavra de Deus, a gente vê que assim, mostra que lá mais pra frente dos capítulos, fala que ela acolheu os espias na casa dela. Só que prostituta não tem casa. Então, isso mostra que lá dentro do local de trabalho dela, né, ela não era qualquer uma. Porque para ela poder estar acolhendo, escondendo os espias, então certo que ela tinha o quê? Uma autoridade naquele lugar. E mesmo ela, porque querendo ou não, né, sendo ela prostituta, a família dela não apoiava. E com certeza ela foi rejeitada. Só que mesmo assim ela usou a fé. Então a gente vai, assim, resumir, passar o espírito para vocês desse comportamento da mulher de Deus que Raabe teve, que a gente tem que ter. A primeira coisa que Raabe teve foi fé. Porque se ela não tivesse crido na palavra de Deus, né, Bia? Ela não tinha agido daquela forma que ela agiu. Ela pensou na família dela, ela pensou nela, ela pensou nas promessas de Deus, no que estava lá na frente. E às vezes você vê um familiar seu agora que não muda e já desiste. Mas ela não olhou para as circunstâncias, ela foi além, ela foi visionária. Exatamente. E além disso, ela foi corajosa, porque quando os espiões chegaram na casa dela, ela foi até eles, esconderam eles e falaram assim que o povo dali estava com medo. E muitas das vezes a gente não tem essa coragem de se entregar para a família. Ela teve esperança, ela foi corajosa, teve esperança e muito mais outras coisas. Então, você pode ser o menor da sua família, porque às vezes ela era prostituta e ninguém acreditava nela. Só que ela se entregou pela família dela, ela não teve medo, teve esperança, teve coragem, teve fé de ir além e salvar todo mundo. Isso, e ela soube aproveitar a oportunidade que bateu na porta dela. Exatamente. E às vezes você tá na igreja todo dia você lê a Bíblia, todo dia você ouve uma palavra, você tá assistindo um vídeo, você tá tendo o quê? Oportunidade de se ajudar e ajudar alguém da sua família. Então, para e pensa. Às vezes você nunca deu um eu te amo pra sua mãe. Mas aí você pode dizer assim pra mim, mas é porque ela sempre briga comigo, porque ela nunca me deu atenção, isso e aquilo. Mas a gente aprende que muito melhor é quem dá do que quem recebe. E foi isso que Raabe fez. O que Raabe ia receber da família dela? E o que acontece é que muita gente fica, até mesmo a gente, se a gente não cuidar, a gente fica reclamando da situação da família, de como as pessoas tratam, mas ela não viu nada disso. Ela estava sozinha ali junto com os espiões, ela falou assim, não, olha, eu escondo vocês, mas só que vocês salvam a minha família. Ela não olhou pro desprezo que muitas vezes a família dava para ela. Ela foi lá e falou, não, olha, salva a minha família, eu amo a minha família. Independente do que eles pensam de mim, eu vou renunciar tudo, mas eu quero que a minha família salve. Exatamente, isso é muito forte. Então, pare e pense, sabe? O que você está fazendo pela sua família? Você tem se colocado à disposição para lutar pela salvação deles? Porque ela lutou pela salvação deles, mas sem esquecer da dela.
Então ela foi uma mulher inteligente. E é tão bacana que depois a gente vai pôr aqui embaixo um versículo que fala, quando ela pede para os espias que proteja, que salve, mantenha salvo o pai, a mãe, o irmão, todos da família dela, não esqueceu sequer de um. Isso é um detalhe fundamental. Porque às vezes tem aquele seu parente, né? Aquela avó, não vejo há 500 anos, você nem liga mais para ela. E essa responsabilidade de mudar o seu ambiente familiar está nas suas mãos, porque estava ali na mão dela. Ela tanto poderia acabar com a família dela, mas ela escolheu salvar. Então, vê a sua escolha. Que escolha você tem feito para ter um ambiente familiar? Porque só reclamar não vai adiantar. Você tem que mudar. Ela não tinha uma escolha ali, ela não tinha nem com quem reclamar, ela estava sozinha. E ela fez a escolha dela. Exatamente. Então, ó, guarde isso com você. Para você ver a sua família transformada, você tem que ser corajosa. Você tem que saber aproveitar as oportunidades, o momento que você tem para ajudar alguém da sua família, para dar uma palavra. Você tem que ter fé. E principalmente, você não pode olhar para as circunstâncias. Você tem que ir além. Você tem que olhar para sua mãe, que às vezes está brigando com você, com seu pai, que às vezes pode estar com problema de vício, seu primo, seja quem for. E veja a bênção, veja ele a salvo. Porque foi isso que ela viu. Ela já viu a família dela salva. E ela nunca perdeu a esperança, porque se ela tivesse perdido a esperança, ela não teria aproveitado a oportunidade dela. E a fé dela, olha, meninas, se vocês pegarem o Espírito, se a gente pegar, a gente vai surpreender, porque é muito violento. O que ela tem para ensinar, a coragem que ela teve de esconder. Poxa, a prostituta é a que é a mais desprezada da sociedade, né? Vamos combinar, uma das mais. E ela chegou perante o rei e assumiu a fé dela para defender ela, o povo dela, que no caso era a família dela. Então, guarda isso, se preocupa com a sua casa, com a sua família, ora por eles. Às vezes você não pode fazer muito, mas uma oração pode transformar, pode salvar. Tenha essa posição, essa fé que nem Raabe teve. A gente vai passar um propósito bem simples, né, Bia? Como Raabe, eu expliquei no começo, os espias pediram para ela amarrar uma fita vermelha na janela, em símbolo, que eles soubessem quando eles voltassem, não, aquela é a casa de Raabe. Então aquela lá eu não vou destruir, né? Uhum. Então, o que a gente vai propor para vocês e a gente também vai fazer? Nós estamos aqui com, dá para ver aqui? Uns lacinhos vermelhos. Já faz agradecimentos para Janaína, né? É verdade. Bom, e qual que é o nosso propósito no seguinte? Toda vez, a gente quer que cada um de vocês procure encontrar numa fita, um cordãozinho vermelho, pequeno, simbólico. E deixa num lugar que você possa sempre estar vendo, de preferência na porta do seu quarto. Porque querendo ou não, ainda mais gente que é mulher, né? Tem sempre gosta do nosso quarto. Então, deixa na porta do seu quarto. E o que você vai fazer? Toda vez que você tiver um problema com a sua família, um familiar estiver brigando, você tiver, não, eu vou lá brigar com eles, eu não quero saber. No sufoco lá, querendo fazer uma briga, qualquer coisa. Querendo desistir, deixa a sua família pra lá. Exatamente. Você vai pegar essa corda, esse cordãozinho, né? Vai fazer uma oração para Deus e vai dar um nó. O meu aqui desmanchou, né? Dá um nó. Você faz uma oração e dá um nó, falando para Deus repreender ao mal, se por detrás dali estiver atuando mal, mas para que principalmente Ele venha te dar sabedoria e venha salvar você e sua família. Se você fizer com fé, pode demorar, pode parecer que nada está acontecendo, mas se toda vez você fizer isso que a gente está dizendo, faça isso durante todo esse mês. Se possível, faça durante toda a sua vida. Sempre que você vê um familiar com algum problema, ore, repreenda o mal, peça sabedoria para agir. E assim você vai salvar. Exatamente. Tanto você quanto sua família, né? A responsabilidade está nas suas mãos, está nas nossas mãos. Então, basta você fazer sua escolha. Raabe escolheu salvar a família dela, né? Isso. E ela está sendo marcada, ela foi marcada para a história inteira, né? Tanto que a gente está falando hoje dela. Então, fica aí, meninas. Antes de encerrar rapidinho, uma última tarefa.
Sabe aquele familiar que você não vê há um bom tempo ou não tem contato? Tarefa extra. Procure ligar para ele essa semana. Se você consegue ver ele, chega até ele, dá um abraço, surpreende. Você não tem que falar nada. Só dá. E você vai ver que no tempo certo você vai estar colhendo. Certo? Então até semana que vem, né, Bia? Tchau, meninas! Tchau, meninas!